Thank you, Mike. Crianças, vamos orar? Eu sei que as crianças já estão se perguntando por que não vêm orar ainda. Crianças? Vinícius e Arthur. Vamos orar, irmãos? Ah, tem mais alguém vindo ali. Vamos orar. Mas você não vai ficar perto da sua irmã? Pai Santo, obrigado pelas crianças que estão aqui, ó Pai. Entendemos a importância da ministração da palavra na vida delas. Prepara a mente e o coração delas. Há uma batalha espiritual que acontece sobre a vida delas, ó Pai. O diabo quer distraí-las, ocupar a mente delas com outras coisas, mas o teu Espírito quer ministrar a palavra. Que elas dêem abertura hoje e sempre, todos os dias, para o teu Espírito, para que a tua palavra entre e permaneça nelas, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos então para a casinha? Irmãos, graça e paz. Amém. Como vocês puderam perceber, nós estamos trazendo, estamos criando aqui na igreja algumas transições para que a liturgia da igreja fique mais eficiente. Nossa intenção é de que haja um fluir melhor durante o culto, e no culto, e em tudo aquilo que envolve o culto, inclusive a filmagem, amém? Então, a gente vai tentando algumas coisas, umas vão funcionando, outras não, e a gente vai se adaptando para que tudo aconteça de uma melhor maneira, para que você esteja pronto e preparado e apto para ouvir a voz do Senhor. Então mudanças virão a partir de... Algumas já foram feitas hoje, outras virão a partir da semana que vem. Mas eu, na minha palavra introdutória, disse que Deus está aí. Eis que estou à porta e bato, foi o que Jesus Cristo disse. E a palavra de Deus também nos diz que batei, batei, abri-se-vos-á, buscai e achareis. É Deus dizendo que está presente. Às vezes a gente não tem buscado, e nós precisamos buscar da maneira correta. So we have been introducing new ways to do the services. You guys saw some things that were different today, and more changes will come next week. We are trying to improve the services to make it better for all of us. Semana passada nós entramos no assunto mordomia, e nós vamos continuar falando sobre mordomia. Last week we spoke about stewardship, and we're going to keep talking about stewardship. Todos nós aqui tem algum tipo de contrato, certo? Você tem um contrato de moradia, seja aluguel, seja mortgage, o contrato existe, o contrato está lá. E o contrato ele exige que você tenha certos tipos de comportamento e que você não tenha certos tipos de comportamento. Então são coisas que você tem que fazer. O landlord ou o banco vai dar para você aquilo que você precisa, habitação. E você tem que viver de acordo com as regras que estão no contrato que você assinou. Eu e você também temos um contrato com Deus, amém? Amém. Então nós temos que viver de acordo com esse contrato que nós temos com Deus. Porque nossas regras não são as regras do mundo. Então os princípios que nós temos estudado aqui são princípios espirituais e não do mundo. Porque nós não vivemos segundo a regra do mundo, segundo o padrão do mundo, mas nós vivemos segundo o padrão do Deus a quem nós servimos, amém? Então Deus tem as suas próprias regras, a sua própria constituição, que é a palavra dele. Uma vez que a gente passa a obedecer a Deus e deseja viver sob a liderança de Deus, nós precisamos alinhar o nosso comportamento, a nossa vida, de acordo com a palavra de Deus. So all of us has a contract in life. At least we have a contract to live in the place where we live. Doesn't matter if it's a landlord or it's a bank. And in that contract, that says something that you must do and states some things that you cannot do. And of course, it's going to state your benefits as well. With the Lord, we all have a contract because we decided, we chose to live according to the Lord. So,
Our ways of doing things is not the same ways the world outside the church does business, does its own things. We are abide to the God's contract, God's bylaws, that is the Bible. And that we must do everything according to His teachings. Otherwise, we're going to be breaking this contract. And that's why people outside the church, they do things in a different way. They believe in different things, but we don't. And that we believe in, as we learned last week, that God is the owner of everything. Today, we're going to see another confirmation of that. Last week, we told that God is the owner of everything. Today, we're going to say that, we're going to learn about that. We own nothing. Nós não somos dono de nada. E nós vamos ver isso biblicamente. Então hoje nós não somos donos de nada. E nós vamos ver o que a Bíblia vai dizer. Nós vamos usar 3 textos. We're going to use 3 texts for our learning today. Genesis 26, Genesis 1, 26 to 28. So, Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28, é o primeiro texto que nós vamos usar. E depois de ler esse texto nós vamos orar. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme ele domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. E Deus abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Vamos orar. Pai Santo, nós damos graças ao Senhor, graças ao Teu nome, pela Tua palavra. Suplicamos que o Teu Espírito Santo agora nos conduza em todas as coisas, para que nós possamos absorver a Tua palavra, o aprendizado, e sobretudo colocar em prática. Conduza-nos, dirija-nos, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nessa semana, na sexta-feira, nós concluímos no estudo de pequenos grupos a revista que nos trouxe, nos falou sobre a palavra de Deus, sobre como foi constituída a Bíblia. Estudamos sobre seus livros, sobre seus autores, sobre seus assuntos. So last week we closed the teachings in our small group studies that was talking about how the Bible was built, about the authors and the time it took and the topics it consisted of. E aí, agora na última semana nós vimos principalmente sobre os profetas menores, não é? Eu acho que se eu perguntar para o Edgar, que é um camarada que vai em toda a célula, quem são os profetas menores, ele vai falar. Fica tranquilo, Edgar, não vou perguntar, eu só dei o exemplo. E os profetas menores nos chamam a atenção, principalmente os últimos que foram escrevendo, para o tópico que eles escreveram. Eles escreveram no período pós-exílio. So, the small prophets, especially the very last ones, they wrote their teachings after the people were released from the Babylon. And the teachings is to reteach the people of God how to obey the laws of God. Because they spent over 70 years in Babylon, living among other people, other nations, and a lot of them forgot what they have learned. A lot of them were born in Babylon, they didn't know what to do, and a lot of them were just not doing it. Então, os profetas menores trazem essa mensagem depois do cativeiro para relembrar ao povo como deveria ser viver esse novo tempo com Deus. Porque depois de 70 anos no cativeiro babilônico, muitos se esqueceram dos ensinamentos, muitos decidiram abandonar os ensinamentos, muitos não praticavam mais e muitos nasceram
ali no cativeiro é receber a palavra que veio dos pais, mas havia uma necessidade de um despertar. Era uma igreja nova, era uma igreja diferente. A igreja do passado tinha outra cultura. Hoje nós somos uma igreja nova, que tem uma nova cultura, vive dentro de um novo tempo. Mas nós também precisamos resgatar o aprendizado do passado. They were a new church, and they need to learn again how to serve the Lord. We are a new church, and we need to learn again how to serve the Lord the way the Lord wants to be served. E a mensagem dos profetas menores, the main message of the last prophets of the Old Testament, falava da necessidade de fidelidade do povo, falava da necessidade do restabelecimento do culto, falava da necessidade de uma adoração verdadeira a Deus. It talks about the new relationship with the Lord, the worship services, and how people should obey. It talks about the fact that they were ignoring the necessity of taking care of the temple. Haggai writes about that. Então, havia, por exemplo, a necessidade de reconstrução do templo. O livro de Ageu fala disso. O povo estava ignorando que o templo estava lá. Isso quer dizer que, de certa forma, eles estavam também ignorando a fé. Também a gente vê Malaquias tratar de outro assunto, dos dízimos das ofertas. E há uma cobrança pesada no livro de Malaquias, dizendo: vocês me roubam, me perguntam onde é que nós estamos te roubando. E Deus responde nos dízimos e nas ofertas. So besides Haggai, Malachi brings a strong word as well, because God says, you guys are stealing from me. And the church asked the Lord, how are we stealing from you? And God gives the explanation: you guys are not tithing enough, you guys are not donating enough, you guys are only thinking about yourselves. Então há aqui um alerta muito pesado à vida da igreja. O dízimo é prática bíblica. Para quê? Por quê? Por que o dízimo ainda existe? Para o sustento da obra do Senhor. Está ouvindo um barulhinho no fundo aí? Que barulhinho é esse? Sistema de ventilação, né? Agora não sei se está ligado o rio, se está ligado ao ar-condicionado. Só estou ouvindo um barulhinho. Mas está ligado, tem luz, tem projeção. Tudo à nossa volta precisa ser mantido. Por isso há necessidade. A igreja não vende bênçãos. A igreja ela não vende propriedades no céu, né? A igreja ela prega a palavra de Deus. E às vezes é fácil ser fiel a Deus, e a gente vai falar disso um pouco lá na frente. So everything that we see around us costs money. That's why we're still donating money to the church, because we need to keep this going. Quando nós enfrentamos a crise da pandemia, nós vimos que quão frágeis nós somos. When we face crisis, we see how small we are, how fragile we are, and the COVID was just like that. We understood that we are weak, that we need the Lord. Então, nós entendemos, principalmente no tempo do Covid, que nós precisamos de Deus, que nós somos fracos, nós dependemos de Deus. E se você vive a sua vida achando que é independente de Deus, cuidado, porque você precisa de Deus até para respirar, amém? So we depend on the Lord for everything, even to breathe. A palavra que eu dei, introdutória, de bater e abrir-se-vos-á, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, é para gerar em você essa certeza de que Deus te ouve. A nossa igreja tem um ministério de oração que ora todos os dias. Tem umas irmãs aí que elas oram todos os dias. Juntas, elas compartilham as orações pelo WhatsApp, e elas têm uma reunião toda, o grupo de intercessão tem uma reunião toda quinta-feira. E milagres têm acontecido. Você crê em milagres? Milagres têm acontecido. A irmã Jô deu um testemunho aqui da cura da irmã dela. A gente tem orado pela irmã dela, que estava com câncer, e foi um choque muito grande para todo mundo. Mas Deus trabalhou, Deus respondeu, porque Deus faz, amém?
A irmã Méris compartilhou que a cunhada dela também, passando por esse mesmo processo, voltou a trabalhar, né, Méris? Graças a Deus. Alguém que estava desenganado pelos médicos, irmãos, já voltou a trabalhar porque Deus está presente, amém? Deus age, você precisa crer que Deus vai agir na sua vida, e isso precisa gerar você vontade de trabalhar mais para Deus, vontade de dar mais para Deus, vontade de ser mais crente em Deus, de obedecer mais. 4 meses atrás eu fui diagnosticado com açúcar alta no sangue, e sexta-feira eu recebi o diagnóstico, a médica quer tirar o remédio, porque graças a Deus está tudo sob controle. É milagre de Deus, é Deus que faz essas coisas. É Deus que opera, é Deus que prepara tudo, a medicação correta, é Deus que dá a capacidade da gente olhar a caçarola e falar, agora eu não vou comer, não é apropriado. E quando for comer, também é Deus que dá a capacidade para a gente ir lá tirar só uma lasquinha. Ontem à noite eu falei com a Vilma, nunca na história da humanidade, uma caçarola durou tanto tempo aqui em casa. Mas graças a Deus, irmãos, tem uma mensagem da minha médica aqui, que ela pegou o resultado do exame, me ligou na hora. Eu estava na escola, não pude atender, mas a mensagem ela fala, eu vi o resultado do seu exame, eu quis te ligar na mesma hora para te dar a very good news. Amém. Então, irmãos, ela ficou surpresa com o resultado, mas eu sei que a igreja tem orado, eu sei que Deus tem feito, eu sei que Deus faz, eu sei que Deus pode. E está muito cedo para um jovenzinho como eu ter diabetes, não está? Daqui uns 20 anos, quem sabe, mas agora está muito cedo, misericórdia. So God has worked miracles among the church. Josie was here on the front, she just spoke about the healing that her sister went through. She had cancer, now she doesn't have a cancer anymore. Mary's had a sister-in-law that was, the doctors thought she would die, and now she's back to work, because God is here to respond to your prayers. And I have my own experience with diabetes, and now I believe that I'm free from diabetes. Of course, I'm not going to be eating like crazy anymore, but it seems to be that I'm free from diabetes. The doctor's so excited with the last results we had. And I praise the Lord for that. Então, irmãos, Deus age, mas Deus espera de nós fidelidade. Você está preparado para ser fiel para Deus? Está preparado para ser fiel para Deus? Amém. Talvez você não esteja. Está tudo certo também. Só não conte com Deus também. Porque Deus quer verdadeiros adoradores. Deus criou a terra. O texto nosso fala que Deus criou a terra era sem forma e vazia. Então Deus criou tudo. Eu vou correr porque o tempo está correndo, irmãos. Deus criou a humanidade. Deus fez todas as coisas. Deus criou os animais. So God created everything. God created everything that we can see, and God even created the human being. God gave this human being a power to domain over all the other creatures. It's true that today I don't want to face a lion, I don't want to face a bear, maybe a cat, but I don't think I have domain over this. Então hoje o homem tinha domínio sobre os animais, sobre as feras do campo, né? Eu não quero caminhar numa mata e dar de cara com o urso, pelo amor de Deus, né? É melhor, mais seguro caminhar dentro da minha garagem, aqui na academia, não é? Onde os ataques não tem animal lá. Mas Deus deu ao homem essa capacidade de dominar sobre tudo. Deus deu ao homem a terra e os bichos. Deus falou, toma, é sua, faz o que você quiser. Não. So God didn't give the ownership of the earth and of the creation to the man, but He told the man, be a manager, be a steward. Então, o que Deus falou para o homem é, administra. Está aqui, fiz tudo, agora você administra. E a mensagem de hoje também é essa, irmãos. Tudo que você tem, tudo que você faz, tudo que você ganha todo dia, é Deus que está permitindo. É seu para administrar, não é seu somente. Então nós somos apenas administradores daquilo que o Senhor nos confiou. E aí, nós precisamos ser bons administradores. Nós precisamos cuidar bem das nossas finanças, porque as nossas finanças
é Deus quem deu. Então, se eu sou o mau administrador das finanças que Deus me deu, eu estou administrando mal um bem que Deus me deu. We have to be a good managers of our own finances, because our finances is not ours, belongs to the Lord. He's allowing us to use some of this to manage His money, to provide to our family. But we need to do this in a good way. We need to be a good managers. If you don't do well with money, you have to learn how to do well with money, because God expects you to do well with the benefits He gives you. If God gives you any amount of money, and you don't do well with that amount of money, why should God give you more money? Amen. If you don't know how to use it, you're just going to waste it. Então, Deus te abençoa com muitas bênçãos, um bom trabalho, uma boa renda, e Deus tem mais para te dar, porque é isso que a palavra diz, amém? Porque Deus prometeu de nos abençoar. O maior contrato que nós temos com Deus, Deuteronômio 28. Leia, estude, aprende, memorize. Mas se Deus te dá um certo valor em dinheiro, toda semana ou todo mês, e você não administra bem aquilo ali, por que que Deus vai te dar mais bênção? Por que que Deus vai continuar abrindo a janela dos céus e derramando para você uma bênção tal que você não vai ter de onde guardar? Porque você vai desperdiçar tudo aquilo. Então, a gente vai ler um texto aqui agora há pouco, que vai dizer: sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Então, irmãos, a gente quer receber muito de Deus, se empenha para isso, se esforça para isso, mas se somos mal administradores daquilo que Deus tem dado, por que razão Deus dará mais? Alguns anos atrás, na crise de 2006, 2008, eu conversando com um empresário venezuelano, ele falou comigo que quando uma pessoa está em crise financeira, dar mais dinheiro para essa pessoa é cavar mais um buraco para ela. Tem que deixar ela sair de lá sozinha. É assustador, mas às vezes faz sentido. Porque se você for lá tapar o buraco para ela, o que ela vai fazer na semana seguinte? Começar a cavar outro. So we need to learn how to deal with money and be responsible with money, because this is something that God gave us to take a good care. Então nós precisamos aprender a lidar com money, e ninguém nasce sabendo, escola não ensina, você tem que correr atrás para aprender. Há cursos paralelos que vão te ensinar a lidar com as suas finanças, mas nós precisamos honrar Deus com as nossas finanças. Se você entendeu, diga amém. 1 Coríntios 4, 1 e 2. 1 Coríntios 4, 1 to 2. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo, despenseiros dos seus ministérios. Além disso, requer-se dos despenseiros que ache-se fiel. Então, nós precisamos ser fiel. We need to be faithful to the Lord. Quero convidar você, então, a abrir agora a sua Bíblia em Mateus 25, versos 14 ao 30, é uma parábola. Matthew 25, verses 14 through 30. Por isso também, como um homem que partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E deu 5 talentos a um, e a outro 2, e a outro 1. A cada um, segundo a sua capacidade, e se ausentou para longe dali. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daquele servo, fez contas com eles. Então, aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o Senhor disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse:
Senhor, entregaste-nos 2 talentos. Eis aqui, com eles granjeei outros 2. E disse o Senhor: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Entre para o gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te e sei que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, ajunta onde não plantastes, e atemorizado escondi o teu talento na terra. Aqui tens o que é teu. E respondeu, porém, o Senhor, e disse: mau e negligente servo, sabias que ceifa onde não semeia, ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos. Porque qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tiver lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. O que Deus diz sobre o mau servo, Deus o classifica como inútil. Então, muito sinceramente, você precisa olhar para dentro de si, para a sua vida e ver o que é que você tem feito da sua vida. Porque Deus lhe deu uma vida para administrar. O que Deus espera de nós? What does God expect from us? He expects from us that we are faithful, that we obey Him, that we obey His words. Everything that God allows us to get is not for our own benefit, but it's for the benefit of all. Meaning, I'm going to use part of the benefit of the money for myself, my family, but I have to use part of the money to help others in need, to help the poor, to help the church spread the word of the Lord. Deus espera que eu e você usemos parte dos lucros que nós temos do nosso trabalho para o nosso sustento, e parte desse lucro é para ajudar os pobres. Quando foi a última oferta para um pobre que você deu aí na rua? Pois é, era para ter dado. O dinheiro não é só para você. E às vezes você tem pouco porque você também não distribui, você não semeia. E Deus espera também que nós usemos dessa parte dessa nossa renda para o crescimento e expansão do reino dele na terra. Como você tem usado os seus bens? Se tudo é de Deus, ele tem 100%. Eu preciso tirar 10% para Deus. Essa história, essa parábola é muito interessante. E é muito fácil quando você ganha, quando você tem que trazer de dízimo para a igreja, $100, não é? Ah, $100. Aí Deus abençoa, você agora tem um salário melhor, precisa dar 500. Aí você já coça a cabeça e fala assim: eu dava 100 até outro dia, acho que eu vou dar 200. Né? Aí Deus olha para você e fala: não é isso que eu planejei, cara. Não é para você usar o dinheiro para você. Eu vou dar mais uma chance. Esse cara vai poder levar 1.000 agora para a igreja. Aí você fala assim: puxa, agora é 1.000, mais 1.000 é muito, 1.000 não vou não. Não é mesmo? Não é a tendência natural nossa? 10% é 10%. 10% de 1.000, 10% de 10.000, continua 10%. E você fecha a janela dos céus, você bloqueia as bênçãos do Senhor, rouba do Senhor, porque você está preso aos números, sendo que Deus tem muito mais para te dar, porque é o que a palavra dele diz. Malaquias capítulo 3. So it's easy to bring $100 to the church. It's a little bit harder to bring 500. So now you are able to tithe with $500. But then you think with yourself, well, I was giving 100. Now, I don't think I need to give 500. I'm going to give 200. That's enough. But then God looks down on you and says, this is not what I was expecting from you. I was expecting for you to keep giving the 10%. But I'm going to give you another chance. So now you're going to be able to bring $1,000 to the church every month. And then what do you think? God has blessed me. Now my 10% is $1,000. Ora, blessings. This is not how you're going to think. I can bet with you. What you're going to think is this: 1,000 is too much. That means you are not ready to receive what God is giving you.
And the text that we read say, take the thing that he has and give to the others. Because he's not faithful, even what he has will be taken from him. Então, irmãos, nós precisamos tomar cuidado com a nossa mente. 10% é 10%, não importa qual seja o valor final. 100 mil, 10 mil, não importa, é 10%. Se você está apto para trazer $1.000 de dízimo para a igreja, sobrou para você 9 mil. Antes só sobrava 400. Ou 4 mil, não é? Nós precisamos aprender a ser generosos com Deus. Amém. O livro de Lucas fala que nós precisamos dar boa medida, sacudida e transbordante. Quem quer receber de Deus? Todo mundo. Com a medida com que medides, vocês serão. Eu vou receber a medida daquilo que eu também semeio. Quando você vai ler livros dos camaradas, não estou falando desses coach aí de internet que sai escrevendo qualquer coisa e vendendo caro para você, não. Tem muito coach fajuto aí. Você tem que saber a diferença. Quando você pega um autor profissional que escreve sobre finanças e vai ler sobre os segredos, os métodos, as coisas que essa pessoa faz, você vai ver que boa parte daquilo que a pessoa ganha, ela doa. Às vezes não é para a igreja, às vezes não é como dízimo, mas vai doar para entidades que vão fazer a obra de amor do Senhor. É regra. Eles entenderam isso. O mundo lá fora entendeu isso e às vezes os crentes não conseguem entender. E aí a gente está bloqueando as bênçãos de Deus lá em cima. If you read a good book from a good, I say good, professional that teaches about money, and there are good ones there, and there are bad ones out there. They are gonna say, part of you have to share with people that do good. Sometimes they don't share with the church, but they share with the people that do good. They don't share with the church because they don't have a faith, but they donate to help the poor, to help the people in need. And these people never lack resource. E essas pessoas nunca falta nada para elas. Elas sempre têm em abundância. O que nós precisamos aprender, irmãos, e graças a Deus eu consegui terminar a mensagem, consegui comunicar o que eu queria comunicar dentro do tempo, né? Mas não foi a mensagem que eu programei pregar. Que nós precisamos aprender a ser fiéis ao Senhor. Se tudo é de Deus, quer dizer que nada é nosso. E se a gente desenvolver esse pensamento que a gente só administra, e é um aprendizado para mim também, que a gente só administra, então tudo que entrar é de Deus. Então até na minha casa, como na igreja a gente administra com consciência os recursos, na minha casa também eu preciso administrar com consciência, porque Deus não quer o desperdício também na minha casa. Então se Deus está vendo que está me dando bênçãos e eu estou desperdiçando, Ele vai parar, porque eu estou usando mal. Então que o Espírito Santo nos dê sabedoria para que nós sejamos bons administradores daquilo que Deus tem nos dado. Eu quero voltar nesse tópico no futuro, para que a gente possa explorar essa parábola dos talentos, para que a gente possa ver exatamente do que está sendo falado e que nós possamos aplicar de maneira profunda tudo que esse texto ensina. A princípio, para nós hoje, baseado no nosso tempo que tudo pertence a Deus, é que Deus é o dono de tudo e Deus vai requerer de mim e de você o resultado daquilo que Ele nos deu para administrar. Se Deus te pedir hoje o resultado daquilo que Ele te deu para administrar, o que é que você tem para apresentar? Sejamos fiéis ao Senhor, porque tudo vem dEle. Nada vem de nós mesmos. E acima de tudo, esse Deus que nos dá tanto, não pede, não exige perfeição. Ele entende que em algumas coisas nós vamos falhar. E por causa da cruz de Cristo, Ele nos abraça, Ele nos perdoa, Ele nos resgata. Isto precisa gerar em nós alegria. Qual o maior benefício do contrato com o Senhor? Romanos 1:8. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque o que nós merecíamos é condenação. What is the most benefit of this contract that we have with the Lord?
There is no condemnation for those who are in Jesus Christ. Então que nós possamos, irmãos, ser mordomos daquilo que Deus tem nos dado. Eu não estou te pedindo para mudar hoje. Estou te convidando para caminhar nessa jornada, nessa viagem de aprendizado e permitir que Deus fale com você. Estou te convidando para fazer um teste com Deus. Dizime os seus 10%. Nada mais. Amém. Eu vejo a fidelidade de alguns irmãos, e não vou falar o nome de ninguém, é claro, porque eu vejo que há irmãos que eles dizimam os centavos. Para mim isso fala muito. Não é porque não é pelo valor, é a atitude. A pessoa pega o salário que recebeu, tira os 10% vai incluir centavos. A pessoa também dá os centavos. Isso é fidelidade. A gente quer grandes coisas do Senhor, mas será que estamos preparados para fazer grandes coisas para Ele? Que Deus possa então nos abençoar e nos encorajar e nos capacitar para que a gente consiga. Nada é nosso, tudo é dele. Continue a se preparar, continue a preparar o seu coração para que o Espírito Santo vá ministrando na sua vida. Quem sabe essa série de sermões não seja a guinada que você estava orando pedindo a Deus. Quem sabe se eles não sejam, Deus, a resposta à sua oração para Deus dizer qual o segredo, qual o caminho, o que você precisa fazer. Eu espero que Deus fale com você, eu espero que você tenha a audácia e a coragem de voltar semana que vem. Aliás, minha mãe ouviu o sermão de semana passada, ela assiste todos os cultos, e ela falou assim, nossa, mas o pastor da Connect Baptist Church pegou pesado com o dízimo, né? Eu falei, mãe, é a Bíblia, a gente tem que pregar. Eu falei, o desafio para mim é saber quem vai voltar domingo que vem. Então eu vi que você voltou, você está aí, é sinal que estamos no caminho certo, amém? Amém? Vamos orar mais uma vez. Deus querido, nós estamos tratando de um dos assuntos mais difíceis de serem tratados. Os assuntos que são tabus, que o inimigo tentou distorcer por muitas décadas, mas a tua igreja tem a consciência da tua palavra, de que tu és Deus. O teu povo tem experimentado, nós temos experimentado os teus milagres, porque tu cumpres aquilo que o Senhor prometeu. Que haja em nós o mesmo desejo de ser fiel ao Senhor, da mesma maneira que o Senhor é fiel para conosco. Capacite a cada um de nós, multiplique a renda de cada um, que haja novas oportunidades de negócios, que haja novos empreendimentos, que haja novas oportunidades profissionais, e que nós possamos entender que tudo vem do Senhor, até o trabalho que nós fazemos, e que em tudo nós sejamos fiéis ao Senhor. Perdoa-nos onde temos errado, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor insondável de Deus Pai, que as divinas e santas consolações do Espírito Santo seja com esta igreja, com todo o teu povo espalhado pela face da terra, desde agora e para sempre, ó Deus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Graça nunca falha, produz luz. Eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar. Eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo da bondade de Deus. És fiel em todo tempo,
bondade.